Continuando o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Fui atingido por um caminhão. 2 meses após a publicação do anúncio no Mothering, em janeiro de 1993, recebi uma ligação de Colleen Hawken, mãe de 3 filhos, no meio oeste. Pelo telefone, Colleen me contou, nervosa, a história de Blake, seu filho de 3 anos, que, segundo ela, estaria tendo lembranças de uma morte traumática numa vida passada. Colleen contou que 6 meses antes tinha visto o psiquiatra Brian Weiss, autor de Muitas Vidas, Muitos Mestres, falar sobre terapia de vidas passadas no programa da Oprah. Colleen nunca pensara em reencarnação, mas estava fascinada com o que o Dr. Weiss dissera sobre o uso de terapia de vidas passadas com seus pacientes. Ele afirmou que as crianças, às vezes, contam aos adultos suas experiências de vidas passadas e que a maioria dos pais acha que os filhos estão fantasiando. Ouvindo o Dr. Weiss, Colleen pensou: puxa, meus filhos nunca dizem nada extraordinário. No dia seguinte, Blake, que acabara de completar 3 anos, estava na porta de casa, observando o irmão mais velho, Trevor, que esperava o ônibus escolar. Colleen estava no aposento ao lado e escutou Blake gritar da porta: sai da rua! O ônibus está vindo! Colleen correu até a porta para ver se Trevor estava bem. Encontrou Blake de pé diante da porta, com a mão no ouvido esquerdo e dizendo: meu ouvido dói. Por que seu ouvido dói? Perguntou Colleen. Um caminhão me atingiu, respondeu Blake. Supondo que algum menino tivesse batido no ouvido de Blake com um caminhão de brinquedo, Colleen perguntou: quem lhe bateu com um caminhão de brinquedo? Foi um homem? Um homem lhe bateu com um caminhão de brinquedo? Não, insistiu Blake. Foi com um caminhão grande como esses que vemos nas ruas. Sim, confirmou Blake. Como Colleen queria entender o que Blake dizia, perguntou: onde estava quando o caminhão bateu em você? Ele responde: na rua. Nesse momento, Colleen pensou imediatamente no que o Dr. Weiss dissera no programa da Oprah. Depois ela explicou como se sentiu. Não queria rejeitar o que o Blake dizia. Estava realmente curiosa para entender o que ele queria me transmitir. Então perguntei: e o que aconteceu depois? Colleen ouviu atentamente toda a história contada por Blake. Explicou para a mãe como o caminhão o havia atingido. Ela perguntou espantada: onde se machucou? Pelo corpo inteiro. Fiquei debaixo das rodas. Blake fez gestos circulares com os braços sobre seu lado esquerdo, mostrando como as rodas do caminhão passaram por cima dele. Colleen podia ver a dor no rosto do menino, enquanto ele mostrava quão machucado ficara. E o que aconteceu depois? Arriscou Colleen. O homem me colocou no caminhão e me levou para uma escola. Colleen comentou que qualquer prédio grande era para uma escola para o pequeno Blake. Ela interpretou aquilo como se tivesse levado para um hospital. Onde estavam mamãe e papai quando isso aconteceu? Deram um tchau-tchau e foram para a loja. A mente de Colleen tentou encontrar uma explicação para o que Blake contava. Primeiro supôs que ele estivesse imaginando aquilo. Depois percebeu que isso era impossível. Como uma criança de 3 anos poderia imaginar-se sendo atropelada por um caminhão, como ele havia descrito? Então pensou que o menino talvez tivesse visto algo similar na televisão e sugeriu a Blake: isso aconteceu na TV, certo? Não, exclamou naquele instante. Colleen percebeu que Blake estava ficando irritado com ela por não se lembrar do acidente. Não, ele insistiu. Aconteceu na rua. Então perguntou: você morreu? Ele respondeu sim, num tom de voz perfeitamente normal. Colleen me contou como era estranho escutar Blake descrever todo o incidente, como se ela devesse saber tudo sobre ele. Jamais deu nenhuma indicação do que estivesse brincando ou inventando. No máximo, parecia irritado por ela fazer tantas perguntas idiotas. Nada mais foi dito até o dia em que um caminhão do lixo passou pela frente da casa. Blake contou espontaneamente a Colleen: esse caminhão parece com o que me pegou. Ela decidiu então não perguntar mais nada a Blake sobre o incidente, esperando que ele esquecesse. Gosto de você e depois eu odeio você.
Pouco depois de haver contado à mãe a história do caminhão, Blake entrou numa depressão que foi se tornando cada dia mais profunda. Colin não percebeu a mudança de imediato. Só passou a notar gradualmente que o filho já não brincava como antes e que sua grande jovialidade e senso de humor haviam desaparecido. Colin se sentiu culpada. Além de Blake, ainda tinha um filho de 1 ano, o Trevor, de 6 meses para cuidar. Pensou que talvez Blake estivesse inventando aquilo para chamar atenção. Relutava em pedir ajuda à família e aos amigos para lidar com a depressão do menino, temendo que a acusassem de não ser uma boa mãe. Mas, ao mesmo tempo, Colin sabia que não podia ignorar o que se passava. Havia algo muito intrigante na mudança gradual da personalidade de Blake. Algo acontecia com ele, algo que ela não conseguia entender. Blake passou a apresentar sintomas físicos. Todos os dias reclamava, ou de um braço doía, ou de uma perna que doía, e até o olho doía. Sempre do lado esquerdo do corpo. Quer que eu faça uma massagem? Oferecia Colin, supondo que o que Blake desejava era atenção extra e paparicos. Mas a sua resposta continuava a mesma. Não, vá embora. Ela sugeriu que ele desenhasse como se sentia. Talvez, pensava Colin, se não está conseguindo falar o que está importunando, possa revelar a fonte de seus problemas de forma não verbal, através de desenhos. Mas ele desenhou apenas um emaranhado de linhas e traços e disse a ela: esses são os meus ais. Colin respondeu com um arremedo de abraço: talvez eu possa ajudá-lo. Sabe, Blake, eu gosto muito de você. E Blake declarou enfaticamente: eu gosto de você, depois eu odeio você. Colin me explicou mais tarde que ele parece gostar de mim e me odiar ao mesmo tempo. E não sabe por quê, e nem ela. 3 meses depois, quando a família foi passar o Natal em Londres, um incidente aterrorizante deu uma pista a Colin sobre a causa da misteriosa mudança de personalidade de Blake. Ela mesma conta a história. Um dia em Londres, que estava apinhada de gente fazendo compras de Natal, esperávamos para atravessar a rua, parados no abrigo para pedestres entre duas pistas. O guarda apitou para os pedestres pararem. Blake estava sentado num carrinho, o que era uma festa para ele, já que o carrinho normalmente era ocupado pelo irmão menor. O carrinho estava na beira do meio-fio. Ninguém se mexia, mas no momento em que o enorme caminhão virou a esquina, Blake saltou do carrinho e avançou para a rua. Gritei para fazê-lo voltar, mas ele ficou parado, como se estivesse congelado. De repente, meu marido o agarrou e puxou de volta à calçada. O motorista desceu do caminhão e gritou conosco por não tomarmos conta do menino. Foi aterrorizante para nós. Aquilo me fez começar a supor que a depressão de Blake pudesse ter algo a ver com o que ele me contara meses antes, sobre ter sido atropelado por um caminhão. Estaria pensando que precisava ser atropelado novamente? Aquilo me amedrontou. 2 semanas após a volta da Inglaterra, Colin viu meu anúncio na revista Modern e telefonou imediatamente, contando a história de Blake. Senti seu desalento e notei o medo em sua voz ao fazer a pergunta. Se se trata de lembrança de vida passada, significa que Blake tem que passar por aquilo novamente? Estava aterrorizada ao pensar que Blake pudesse tentar se jogar novamente sobre um caminhão em movimento. Também considerei meu comportamento potencialmente perigoso. Ele precisava de cuidados imediatos. Sabia que o que Colin descrevia era o que Freud chamava de repetição compulsiva, o desejo compulsivo de repetir experiências traumáticas anteriores, em detrimento das consequências. No caso de Blake, o trauma original que o compelia a tentar repeti-lo em Londres não era uma lembrança da infância atual. Estendia-se muito além disso, até uma vida passada. Assegurei a Colin que, se Blake estivesse realmente revivendo uma lembrança de vida passada, havia alguns passos que poderia dar para garantir a integridade dele. Antes, porém, queria me certificar de que estávamos tratando de um caso de lembrança de vidas passadas e não de uma fantasia. Comparei os sintomas do seu caso com os padrões vistos em outros. Para começar, sabia que Blake acabara de completar 3 anos, quando descreveu pela primeira vez o seu atropelamento pelo caminhão, idade ideal para expressar uma lembrança de vida passada. Falou com muita naturalidade para a mãe que havia sido atropelado por um caminhão.
Pela forma como falou, ela tinha certeza de que o que acontecera estava claro em sua mente, e sua história não mudou, apenas as perguntas e da sondagem da mãe. Sua visão do acidente era espacialmente precisa, as perspectivas de quem está sob o caminhão. Essa perspectiva é completamente diferente da que ele teria vendo caminhões de brinquedo atropelar bonecos ou um acidente fictício na TV. Como poderia um menino de 3 anos ter essa perspectiva? As queixas e dores do lado esquerdo do corpo de Blake, onde ele dizia ter sido atingido pelo caminhão, e a mudança de personalidade que sofreu, me pareceram as indicações mais convincentes de que suas lembranças eram autênticas, de que não eram fantasias nem ilusão. Hesitei em recomendar a Colleen que levasse Blake a um terapeuta tradicional, porque acreditava piamente que o problema de seu filho estava enraizado num trauma de vida passada. Imaginei que a maioria dos terapeutas, mesmo que acreditassem no relato de Colleen, não saberia o que fazer com uma lembrança de vida passada. E nem Colleen, nem eu conhecíamos nenhum terapeuta de vidas passadas na área de Chicago que trabalhasse com crianças. Concordamos que a melhor estratégia seria que ela tentasse ajudar Blake por conta própria. Sabia que nada que fizesse prejudicaria Blake, e se ela não pudesse ajudá-lo, tentaríamos algo diferente. Mas antes de poder ajudar Blake, Colleen precisava entender os princípios básicos de como as lembranças de vidas passadas podem afetar as crianças no presente. Para ilustrar para Colleen como as emoções do tempo da morte são transportadas para a existência presente, contei-lhe a regressão de Sarah. À medida que falava de Sarah, Colleen sentiu um grande alívio. Será que Blake ainda estaria com ódio dos pais na vida passada por não terem cuidado dele nem o protegido do caminhão? Quando Blake disse para Colleen, gosto de você, mas depois odeio você, poderia estar confundindo seus sentimentos com a relação aos pais antigos e atuais. Intuitivamente, Colleen percebeu que era isso. Então, expliquei-lhe que as crianças, às vezes, têm dificuldades para distinguir entre eventos de vidas passadas e a presente. Às vezes, eventos e sentimentos do passado são tão vívidos e reais quanto qualquer coisa que tenha acontecido recentemente. Blake estava confuso e magoado com suas lembranças do acidente e com seu ressentimento pelos pais. Era preciso esclarecer que aqueles dolorosos eventos haviam acontecido em outra vida e que ele estava em segurança agora. Sugeri algumas estratégias para Colleen. Primeiro, afirmei que seu amor por Blake era uma ferramenta mais poderosa e importante que muitas palavras e frases técnicas que poderia aprender comigo. Confiei na sua intuição de mãe para descobrir as palavras certas e transmitir amor e segurança ao seu filho. Disse-lhe que falasse com Blake quando estivesse relaxado, antes de ir dormir ou na hora do banho, quando estaria mais receptivo. Então, ela teria que admitir que as lembranças do menino eram verídicas, mostrar que entendia o que havia acontecido com ele, que acreditava nele. Por fim, precisava ter certeza de que estava a salvo, agora em outro corpo, e que Colleen e seu marido eram pais diferentes daqueles que foram para a loja e o deixaram ser colhido por um caminhão. Aquilo, eu supunha, seria o esclarecimento entre passado e presente de que Blake precisava. Meus amigos, quantas crianças não vivem essas situações por não entenderem que o fato já passou, não é mais o presente, que a família é outra. Com esse fato, a gente entende tantos relacionamentos difíceis entre pais e filhos. Terminamos por aqui hoje. Eu aguardo a todos em breve no próximo capítulo.